Aí você se converte, a primeira coisa, você tem um arrependimento profundo. E desse arrependimento profundo, você pode passar a ter uma vida autenticamente cristã, uma vida caminhando para a santidade. Mas pode ser que ali haja um empecilho, ali haja uma quebra. Como se o demônio dissesse assim: já que não é mais possível levá-lo para a vida de pecado, eu vou agora fazê-lo sofrer na tentativa de ser santo à força. Então o escrúpulo, ele vai fazer com que a pessoa se enganche, né? Ela se enganche na sua caminhada para Deus. Então aí ela vai procurar fazer, ela vai ficar desesperada, angustiada, para fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes, querendo uma certeza absoluta, matemática, até mesmo extra-humana, do que seria a vontade de Deus. Em que sentido? A pessoa vai comer, mas será que é a vontade de Deus eu comer? Termina de almoçar, está satisfeito. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de uma atitude escrupulosa de querer saber a vontade de Deus, agora de forma... é o oposto do relaxamento, né? Agora de forma escrupulosa. Então, terminou de almoçar, está satisfeito, mas aí vem a sobremesa. Meu Deus, mas será que comer este doce é gula? E aí você entra num looping, né? Sabe o que é looping, né? Que negócio que vai e volta, vai e volta. Você entra numa neura. Meu Deus, mas eu já estou saciado. Mas aí eu não sabia, mas agora vem uma saladinha com leite moça. Mas agora vem uma cocada, mas agora vem um... Aí você fica desesperado e você, para não voltar ao que era antes, você acaba considerando que aquele simples doce, para você, é um pecado mortal. Você entendeu como é que funciona o escrúpulo? Então você acaba considerando, por não saber qual era a vontade, por querer saber a vontade de Deus, é como se Deus ele tivesse uma regra para tudo na sua vida, né? Então tudo, absolutamente tudo, estaria classificado entre pecado mortal e pecado venial. Não existe uma coisa que seja indiferente, não existe nem sequer a sua liberdade, seu livre-arbítrio, não existe nada que seria mais perfeito ou menos perfeito. Então tudo é classificado na sua consciência, que você tenta desesperadamente saber qual é a vontade de Deus. Então tudo fica classificado como, será que é pecado mortal ou será que é pecado venial? O próprio ato de questionar, ele já mostra o problema, né? A doença. Enquanto que antes da sua conversão, você não fazia esses questionamentos e muitas vezes você pecava, simplesmente porque você ignorava esses questionamentos. Então você não questionava nada. Não interessa a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Agora, você questiona demais. Então você quer saber qual é a vontade de Deus em tudo. Né? Inclusive se come ou não come um pedacinho de doce depois do almoço. Sei lá, se é pecado não levantar assim que o despertador toca. Se eu tenho que rezar as Ave-Marias pensando em cada palavra que eu estou falando. E por aí vai. Quando eu digo algumas coisas aqui para vocês, vocês se assustam. Vocês que não têm escrúpulos se assustam. Mas quem tem escrúpulos sabe que eu não estou falando uma coisa absurda. Muitas pessoas chegam ao ponto de confessarem antes da missa e não comungarem na missa. Entendeu? O padre estava atendendo a confissão antes da missa, terminou ali a confissão e foi celebrar. E a pessoa não comunga. Por quê? Porque ela acha que da hora que ela confessou até a hora da comunhão, ela pecou. Sendo que ela não pecou coisa nenhuma. Mas ela está tão fixada em saber qual é a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? Ela está tão fixada em saber os mínimos detalhes, né? Nas minúcias,
como se Deus estivesse me vigiando nas minúcias da minha vida. Deus, sim, Ele vê a minha vida, mas o meu coração, ele tem que estar leve, né? Ele tem que estar leve. E aí, o fruto disso tudo, que esse é o objetivo do demônio, né? Nos afastar de Deus. Então, fruto disso tudo é como não dá para viver assim, porque não dá para viver assim. Não dá para viver desse jeito, né? Então, como não dá para viver assim, a pessoa constantemente angustiada em saber se uma coisa é pecado, se não é, se é pecado, se não é, e por via das dúvidas já diz que é, então o que é que acontece? Chega uma hora que a corda arrebenta. Então, a pessoa não aguenta. Quando a pessoa não aguenta, ela volta ao estado de antes. Ah, não. Não é possível ser santo. Não é possível seguir Jesus. Eu não consigo. Realmente, ninguém consegue. Desse jeito aí, ninguém consegue. Desse jeito que você quer viver, ninguém consegue. Ou seja, a pessoa se afasta de Deus de novo. E aí, meu irmão, uma recaída no pecado é muito mais grave. Porque já tendo experimentado da misericórdia de Deus, voltar à vida de pecado é bem mais complicado. Bem mais complicado uma segunda conversão. Mas é possível. A segunda conversão é possível, sendo que é mais difícil. Então, é por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. Acho que também por uma missão que Deus me deu, né? Assim, não foi uma escolha proposital, né? Acho que foi um chamado de Deus, uma missão que Deus me deu, para tentar formar a sua consciência, né? Para tentar lhe ensinar a caminhar para a santidade sem cair nos extremos, né? De modo tranquilo, de modo humilde, de modo consciente, né? Para que você caminhe para Deus com passos firmes e não vacilantes. Vacilando seja para um lado, seja para o outro, seja para um extremo, seja para o outro, mas de forma tranquila e constante, alimentado com a força da humildade, guiado pela humildade, fortalecido e guiado pela humildade, que é a consciência quem eu sou e quem és tu, Senhor. Quem é Deus e quem sou eu, quem é Deus e quem sou eu.